Olá, muito boa tarde. Nós falamos direto do gabinete da Prefeitura de Toledo, onde daqui a pouco nós teremos a entrevista coletiva com o prefeito Lustemarque, integrantes da Associação Comercial e Empresarial de Toledo, a ACIT, o presidente Marcos De Stefani está por aqui também, e também a secretária de Saúde, Denise Liel, e o Dr. Fernando Pedrotti, que também integra a equipe da Secretaria de Saúde. Nesse momento, todos estão aqui se organizando para o início da coletiva. Você já vê aí no vídeo a secretária Denise Liel, o Dr. Fernando Pedrotti, também o vice-presidente da ACIT, Claudemir Machado, e o prefeito Lustemarque, que chega aí, então, neste momento. A entrevista coletiva é sobre novas decisões sobre a questão do coronavírus, as medidas que serão adotadas aqui em Toledo para a questão de prevenção à doença, o coronavírus. Vamos ouvir então o prefeito Lustemarque, que vai abrir a coletiva. O presidente chegou. Bom, gente, boa tarde. Nesse momento fala o prefeito Lustemarque. É um prazer receber a imprensa falada, escrita, televisada, redes sociais. Mais uma coletiva por conta dessa pandemia mundial. E eu quero agradecer aqui a presença do ex-presidente da CIT, o Marcos De Stefani, o Claudemir, presidente, o Rota, Eloir Rota, que é o presidente do Sinvar, e o nosso porta-voz aqui Também participa da coletiva o Eloir Rota, que é o presidente do Sinvar, o Sindicato do Comércio Varejista de Toledo. Porta-voz do Fernando Pedrotti, a Denise, nossa presidente e secretária do COI, presidente e secretária municipal de saúde, demais secretários e a sociedade de maneira geral. É um momento difícil, estamos passando por uma pandemia e nós temos que nos proteger, o município de Toledo, proteger a nossa população. E depois de muitas discussões, já tivemos um decreto que baixamos há poucos dias, com várias atitudes tomadas, o fechamento de vários órgãos públicos, né, como centro de eventos, os nossos CERTs, os nossos centros da juventude, programa dos idosos, enfim, o nosso teatro municipal, enfim, amanhã, então, vai fechar as escolas, vai fechar os nossos CMEs, tudo acertado, dentre outras medidas que tomamos. Nós cancelamos, no dia 27 agora teríamos um grande evento, a grande festa que era comemorativo aos 74 anos da chegada dos pioneiros, festa dos pioneiros, né? Nós transferimos, né? Nesse primeiro momento está cancelado. Não vamos ter mais a festa do 1º de maio, festa dos trabalhadores. Já havíamos contratado, inclusive, um grande show para Toledo. E hoje, atendendo aqui a Associação Comercial de Toledo, preocupada com essa pandemia, com o Sinvar, né, que é presidido pelo Rota, ouvindo o clamor da população, estamos tomando outras medidas, novas medidas, como o fechamento do nosso comércio. Eu gostaria de passar já para o Pedrotti, que é o nosso porta-voz, para explicar como está a situação aí dessa pandemia mundial e poder colocar, então, o que estabelece aqui o decreto que vamos assinar nesse momento. Dr. Fernando Pedrotti é o porta-voz da parte técnica que fala neste momento sobre as medidas que serão tomadas.
veio o COI fazendo análise da nossa realidade epidemiológica. Tivemos a notificação, como é conhecimento dos senhores, do primeiro caso suspeito em Toledo na última segunda-feira. Tivemos mais 2 casos suspeitos noticiados de lá para cá, totalizando 3. E hoje tivemos o registro de mais 5 casos que foram notificados como casos suspeitos para coronavírus. Todos esses 8 casos que somam hoje em Toledo suspeitos, as pessoas, todas elas se encontram nas suas residências, todas estão se mantendo bem, sem necessidade de internação hospitalar, sem necessidade de qualquer outro tratamento, a não ser aquele que normalmente é realizado para o coronavírus. O tratamento com sintomáticos e, de forma muito especial, o isolamento domiciliar, né? Então eles estão fazendo isso, foram coletados hoje outros 5 exames, portanto, desses 5 novos casos suspeitos. Há pouco saiu o boletim do estado do Paraná, né? Os senhores devem ter visto, o estado totaliza até agora 23 casos confirmados. Toledo aparece com aquele primeiro caso de segunda-feira, e isso a gente considera natural, porque é um processo dinâmico, onde é feita a notificação, é feita a análise em Curitiba, e a partir da análise vai se incluindo conforme vai se dando, vai se incluindo em sistemas de informação. Para a gente isso é algo que é uma rotina natural. O nosso caso ainda aguarda, portanto, o resultado, né? É o primeiro caso, e todos os demais, porque naturalmente esses 5 estão sendo encaminhados para Curitiba ainda hoje, tá? Então dependeremos disso. E a partir do momento que a gente observa um aumento no número de casos suspeitos, diga-se de passagem, desses 8 casos, 7 de pessoas que acabaram por sair de Toledo e viajar para outros países, os mais variados, inclusive pessoas que estiveram no Paraguai, com contato com pessoas que tinham o diagnóstico, e pessoas que estiveram na Argentina, né? E a partir desse fato e a partir dessa realidade, o COI entende e recomenda que, de fato, avancemos nas medidas de proteção para a nossa população. Conforme foi colocado aqui na última entrevista, poucas medidas surtem tanto efeito quanto o isolamento social. E para aqueles que nos veem e nos ouvem, isolamento social é ficar em casa. Isolamento social não é deixar de ter que ir trabalhar e aproveitar para ir para a praça, para ir para o parque, para ir visitar não sei quem, fazer... Não. Todo o mundo nos mostra, todas as experiências mundiais nos mostram que o isolamento social é a melhor forma de conter a propagação do coronavírus. E todas as medidas, por mais penosas que possam parecer, por mais difíceis que possam parecer, elas têm esse objetivo de proteger as pessoas. E somente vão surtir efeito se de fato as pessoas permanecerem em suas casas. Porque de nada adiantará se as pessoas continuarem circulando. Porque nós não temos que ter nenhuma preocupação quanto a pânico ou qualquer coisa. Nós temos que ser assertivos, fazer as ações, proteger as pessoas e, antes de tudo, orientá-las e orientá-las. Então a gente faz esse apelo para a nossa população no sentido de que façamos esse exercício de proteção e de prevenção, para que a gente possa ter uma menor propagação no momento que o vírus chegar. Eu dizia ontem num veículo de comunicação que, particularmente, em alguns momentos me sinto feliz que estejamos dando conta, prefeito, de reconhecer os nossos casos suspeitos em meio à nossa população e poder tomar medidas. E, por outro lado, a gente se sente triste porque os números de casos suspeitos têm aumentado. Mas o nosso papel é esse, é identificar de forma precoce e proteger as pessoas. É esse o nosso papel, é essa ação, e enquanto COI a gente entende que as medidas que aqui serão anunciadas são medidas de extrema importância e fundamentais e serão provavelmente ampliadas ainda mais ao longo do tempo, de acordo com os novos fatos que vierem a ocorrer, uma vez que o grande objetivo é proteger as pessoas, proteger a saúde da nossa população. Muito bem. Então, o COI, o prefeito, não é uma questão política, é uma questão técnica, né? E que precisa ser tomada com muita responsabilidade. Eu peço também aqui, aproveitando, Nesse momento, fala que o as prefeito pessoas Lucimarque. com 60 anos acima
Todas as atividades foram suspensas aí, em CERTES, grupo da terceira idade, que elas permaneçam em suas casas, que elas não saiam na rua, elas fiquem nas suas devidas casas. A gente está vendo essa pandemia em vários países, e já em vários estados brasileiros, já em muitas cidades, já está realmente um caos. Então as pessoas têm que entender de que ela está se propagando, que elas não podem sair nas ruas, né, participar de maneira nenhuma de qualquer ato. Por conta disso, nós tomamos muitas medidas, né? A nossa secretária pode colocar. A vacinação começa na segunda-feira, né? Não vamos fazer não vai ser realizada em nenhuma UBS, nem no MINI e nem na UPA. Vai ser nos 2 CERTES e na antiga central de especialidade, lá junto à Secretaria de Saúde do município, exatamente para não fazer com que as pessoas da melhor idade não vão até as nossas UBSs. O remédio continuado também, né? As receitas vencidas, está determinado, ela vai ser entregue assim mesmo, o filho das pessoas idosas, ou alguém da família com menor idade aí pode se dirigir até as unidades de saúde, onde tem as nossas farmácias, para buscar um medicamento. A pessoa idosa não precisa se dirigir até as nossas UBSs, que vai ser fornecido medicamento para 60 dias, para 60 dias. As medidas ficam suspensas, então, no município de Toledo, a partir de amanhã, dia 20, por 10 dias. As atividades dos estabelecimentos comerciais varejistas, de casas noturnas, tabacarias, boates similares, academias de ginástica, teatros, cinemas, casas de eventos, clubes, associações recreativas e afins, salões de festas, piscinas, bares, lanchonetes, mesmo os localizados junto aos postos de combustíveis. Atividades religiosas, eu sugiro que pode ser através de uma forma online, né? Os padres, os pastores, com certeza já estão a par dessa situação. E demais atividades em espaços e áreas de uso comum, ressalvado do exposto no parágrafo desse artigo. O que diz o parágrafo? Ficam então as atividades comerciais essenciais ao atendimento das necessidades da população, como postos de combustíveis, supermercados, mercados, mercearias, panificadoras, confeitarias, farmácias, hospitais, clínicas, laboratórios e estabelecimentos congêneres ao mencionados. Então, com relação aos supermercados, onde o movimento é bastante grande, as pessoas não precisam entrar em pânico, ir lá e fazer grandes compras. O supermercado vai fazer lá, adotar lá várias medidas lá para poder coibir isso, né? Então eu peço que você não entre em pânico para ir comprar um volume grande de mercadoria. Não tem necessidade. Mas os mercados vão adotar medidas aí para evitar que haja um grande número de pessoas, né? A aglomeração de pessoas nos seus estabelecimentos. Então são várias medidas que vamos adotar e nós vamos fiscalizar. Eu peço que as pessoas tenham o maior respeito, né? E que possamos realmente enfrentar tudo isso. É difícil, né? É difícil, mas nós estamos atendendo aí o COI, né? Pessoas altamente técnicas. Outros municípios também estão adotando essas medidas e as pessoas têm que permanecer em suas casas. Não adianta nós adotar medidas drásticas como essas e as pessoas ficarem circulando pela rua de forma, né, a acabar contraindo, né, esse vírus e repassando para outras pessoas. Secretária, gostaria que Secretária Denise Leão, quem fala nesse momento. Aqui presentes, a imprensa, os ouvintes desta coletiva. É importantíssimo que nós, enquanto autoridades sanitárias,
tomemos decisões que são decisões importantes para preservar a saúde da nossa população e da coletividade. Quando nós estamos falando da coletividade, não é somente a cidade de Toledo, é o estado do Paraná que a gente pensa num todo, evitar que tenhamos uma epidemia de coronavírus Covid-19. Então, acho que isso é fundamental, medidas fortes, como o prefeito disse, no sentido de que a gente não permita que o vírus chegue. Se chegar, que podemos, então, quebrar essa cadeia de transmissão, porque, de fato, ele está, quem sabe, presente no nosso meio. E quando a gente diz isso, nós estamos lidando com o desconhecido, nós estamos lidando com uma situação que nós não temos identificada ainda. Então, todos os casos suspeitos são tratados como casos positivos para nós. Então, nós lidamos com esses 8 pacientes da mesma forma que se nós soubéssemos que era positivo. Quiçá sejam negativos, mas se não forem, pelo menos nós já tivemos as medidas sanitárias necessárias para que essa população, essas 8 pessoas sejam protegidos, não transmitam a doença para a nossa população. Com relação às orientações que estão no decreto, depois todos terão acesso à mesma, será publicada no site da Prefeitura, é importante que leiam, porque tem recomendações para o supermercado, recomendações para os restaurantes, recomendações para os outros espaços públicos. E hoje nós estamos publicando esse decreto, né, prefeito? Amanhã de manhã nós podemos publicar outro, porque está mudando muito rapidamente a realidade epidemiológica. Então a gente vai observando como está o comportamento, como estão os dados, como estão as notificações, o que se fazer em cada situação. O governador acabou de publicar um decreto semelhante a esse, nós estivemos reunidos hoje de manhã, aliás, nós não saímos de reunião, né? Desde o início desta situação do coronavírus. Então, a nossa presença 24 horas à disposição da saúde pública é fundamental enquanto gestores, enquanto responsáveis, enquanto autoridades sanitárias. Aqui o próprio Paço Municipal já tomou a atitude de fechar as portas, mas não de suspender o atendimento ao público. Então tudo isso é via orientação telefônica, via orientação online, as pessoas têm acesso à informação da mesma forma que nós pedimos que não procurem as unidades de saúde, que liguem para a unidade, para os telefones colocados à disposição e recebam a orientação de quando ir à unidade de saúde. Estávamos agora com o Conselho de Prefeitos do Siscopar, que também os 18 prefeitos têm a mesma preocupação do que fazer no âmbito da 20ª Regional de Saúde com os atendimentos realizados no Siscopar, no sentido de que a gente preserve a população de forma regionalizada. Então, é uma realidade que temos. Precisamos trazer para os senhores essa informação que o doutor Fernando colocou agora, de 8 casos positivos, os suspeitos, melhor dizendo, né? Não vamos antecipar nem prever o futuro, né? Mas é que a transparência dos dados é fundamental para que a imprensa saiba, que a comunidade saiba e entenda que ficar em casa é o melhor lugar do mundo hoje. Só que nós temos que estar aqui, trabalhando, tá? Então, aqueles que precisam trabalhar, e a gente não pode parar o mundo, tem que trabalhar também com segurança, também com os cuidados que necessitam ter, né? Então, a gente, neste sentido, também adotou a medida de segunda-feira começa a vacina da influenza. Então, nós sabemos que os grupos prioritários da vacina influenza também são aquele grupo que mais risco tem de contrair o coronavírus Covid-19 e sofrer as consequências desse vírus. Então, a maior letalidade é no grupo de idosos. A gente já viu isso nas experiências, 78 dias hoje dessa doença que era desconhecida, que não existia e que agora está assolando o mundo, né? Então, vacinar os idosos a partir de segunda-feira, somente os idosos, começamos com os idosos, na Secretaria da Saúde, onde não tem público doente, e nos 27, onde também não tem público doente. Então, é para o idoso, pessoa acima de 60 anos, não ir para as unidades de saúde vacinar. E tem aí vários dias para que ele tome a vacina, cuide da sua saúde, né?
essas medidas, e que diariamente estamos publicando, né, elas são importantes, inclusive porque dentro daquilo que se recomenda de teletrabalho, de pessoas que precisam se afastar, tudo isso está colocado no decreto, tanto para os servidores públicos municipais, como as outras instituições, como a CIT, tem a sua condução com relação ao que fazer com os trabalhadores do comércio, os trabalhadores, né, que precisam também estar protegidos. Então a CIT tem a sua condução com relação ao público que é contratado via CLT, prestadora de serviço para o comércio, e geralmente o comércio é o que mais se expõe no contato com as pessoas, e a gente tem que quebrar esse fluxo. Ninguém tem que comprar roupa, já falei isso ontem, ninguém precisa comprar roupa nova nesse período, né? A loja deixa de vender, mas por outro lado pode preservar a sua saúde, porque nós nunca sabemos quando o vírus está presente entre nós. E o contágio é muito rápido, a disseminação do vírus é muito rápido. Então, essas medidas de precaução podem ser exageradas, mas não são. Elas, lá na frente, podem nos dizer se a gente teve sucesso ou não. Então, a gente precisa tomar essas atitudes, acompanhar aquilo que está acontecendo no Brasil, no mundo. O Paraná adotou como critério, nós vamos passar a classificar, e com certeza vai aumentar muito nossos casos suspeitos a partir do momento que nós vamos classificar com sintomas respiratórios quem esteve em viagem para São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Porque por enquanto é somente viagens internacionais, e a partir de agora nós também adotamos São Paulo e Rio de Janeiro. Somente o Paraná está fazendo isso. Então vocês vão ver o salto que vai dar nos casos suspeitos do estado do Paraná. Mas São Paulo e Rio de Janeiro tem transmissão comunitária, transmissão sustentada. O vírus está solto, já está circulando, e a gente não sabe onde ele está. E a gente precisa, sim, se proteger nesse sentido. Então, estamos aqui também para responder as dúvidas, as perguntas, questionamentos, e orientar sempre, cada dia, a cada momento, a cada hora, a população toledana. Secretária, em relação à realização de exames, comenta-se que há falta de kit no país inteiro, no mundo inclusive. Como é que está a estrutura de Toledo nesse sentido? E já emendando, em relação a esses 8 casos suspeitos, qual é o prazo para se descartar ou comprovar a existência do vírus em relação a essas pessoas? Tá, então, todos os exames do Covid estão sendo realizados no Laboratório Central do Estado, lá em Curitiba. Então, todo caso suspeito que se classifica no protocolo, nós estamos coletando o material e mandando para Curitiba. A caixa, ela comporta 11 exames. Então, nós levamos a regional, através da regional, agora o Ciscopar se comprometeu também, a cada 11 exames é transportado, geralmente agora definiu-se terça e quinta, ou conforme for surgindo os casos, para Curitiba. Chegando lá, eles têm 48 horas para dar o resultado positivo. Só que, como o doutor Fernando colocou, nosso primeiro caso de segunda-feira foi coletado o material, na terça-feira estava lá, nós ainda não temos o resultado deste exame, por causa dessa realidade que nós sabemos, enquanto trabalhadores da saúde, que quando chega lá em Curitiba, está chegando dos 399, então eles estão processando por ser um exame novo, com uma pequena capacidade de processar um número grande de exames, eles vão processando. Pode ser que a gente não consiga mais ter o resultado dos exames nas 48 horas, tá? Porque assim como nós tivemos depois 2, agora mais 5, e estão os 5 de agora ainda não chegou em Curitiba, né? Mas é aquilo que eu falei, o mais importante, o resultado para nós é fundamental, para o Brasil inteiro é fundamental, né? Só que as condutas que nós, profissionais da saúde, adotamos com o caso suspeito.
tá? E o comportamento dele, do cidadão, porque quando a gente fala isolamento domiciliar, ele não tem que ir comprar só o pãozinho na panificadora, ele não tem que sair dar uma voltinha, respirar um ar lá fora, ele tem que ficar isolado no domicílio. É responsabilidade daquele cidadão. Até nos perguntaram, mas vocês vão fiscalizar? Nós podemos monitorar via telefone, mas não temos como pôr alguém cuidando na porta do sujeito, né? Então, a responsabilidade de cada um é grande no sentido de obedecer às ordens que a saúde pública dá. Aeroporto e terminal rodoviário, quais medidas vão ser tomadas? O aeroporto, o último voo é na segunda-feira, e a rodoviária, nós vamos também bloquear o funcionamento dela nos próximos dias. Em relação às medidas de segurança, de fazer cumprir essa determinação, como é que está a estrutura do município, de guarda municipal, em conjunto com as demais autoridades, polícia militar, enfim? Sim, nós somos a Secretaria de Segurança e Trânsito, vamos pedir para a Polícia Militar, né, vamos solicitar, dentre outros órgãos de fiscalização aqui da Secretaria de Habitação e Obras. Essas medidas são em relação ao comércio varejista. Tem uma pergunta para o presidente da CIT. Em relação às indústrias, já houve alguma conversa, Marcos, para se tomar alguma medida, ou as indústrias vão adotar as medidas com a característica de cada uma? As indústrias vão ter que se regulamentar para esse atual momento com relação ao seu fluxo de funcionário. É complicado a gente pedir para a indústria porque ela é responsável pelo abastecimento de setores essenciais. Por exemplo, em Toledo a gente tem duas grandes indústrias, uma de alimentação e outra de medicamentos, né? E se interromper os seus serviços, a sociedade vai ser prejudicada. Qual é a visão da CIT em relação a esse contexto todo de fechamento do comércio? A CIT apoia o decreto. Nós entendemos sim que vai haver, estar havendo um dano econômico, que esse é inevitável, mas aqui a gente está falando de vidas. Então temos que ser responsáveis nesse momento. Esse dano econômico foi colocado à mesa na negociação? Não, isso é natural, está acontecendo em todo mundo, né? Ainda nesse sentido, em relação, por exemplo, a taxas, questão de IPTU, essas coisas todas, como é que vai funcionar prefeito e a CIT? Haverá um prazo maior para pagamento, por exemplo, IPTU, como é que as pessoas vão proceder, como é que funciona essa questão técnica financeira da prefeitura? Para evitar essa aglomeração de pessoas pedindo isenção, solicitando isenção, o início das isenções serão a partir do dia 1º de julho. Então, a população não precisa chegar até a prefeitura para solicitar isenção de IPTU. É a partir do dia 1º de julho. Então mudou toda o contexto. Não tem necessidade. E ademais, as pessoas têm o parcelamento dos seus impostos por pagamento. Então não tem. Com relação às indústrias também, não é só a BRF, né? A grande empresa. Nós temos toda uma cadeia produtiva no campo, quase 1.200.000 cabeças de suínos, próximo de 10 milhões de aves. E nós vamos nos reunir aqui com essas empresas, né, também de cervejaria, de Afiasul, enfim, grandes empresas, para solicitar que os seus operários tenham todos os equipamentos necessários, né, para evitar que possa haver essa contaminação através do vírus. Em relação a mototáxis, Uber, etc., os próprios taxistas, como é que vai funcionar essa fiscalização? Qual é a orientação para esse pessoal? Essa é uma atividade que ainda não está no contexto do decreto. Mas pode acontecer na próxima semana, foi discutido, haver esse problema. Questão de restaurantes, né, poderão fazer a entrega, a teleentrega, né, o cachorro quente no lago também. O que não pode é haver comer o lanche no local. Isso não vai ser atendido, né, não vão permitir. Prefeito, já há várias queixas da população, inclusive aqui durante a transmissão, acredito que os colegas também receberam esse questionamento.
Preços abusivos no comércio, especialmente supermercados, está acontecendo, eu constatei hoje. Que medidas as autoridades podem tomar para se coibir que haja um aproveitamento da crise em favor do fator econômico? É o PROCON. O PROCON, apesar de ter uma determinação do Estado, do fechamento do PROCON, né, mas eles estão atendendo internamente, é preciso fazer a denúncia. Que haja a denúncia para aí tomar as providências. Nós poderemos e faremos, né, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Josimar, ficar responsável para cuidar desse fator. Quem esteve ontem nos mercados e voltou hoje se assustou. Tá. Então, tudo isso nós vamos procurar evitar esses abusos aí junto aos nossos consumidores. Uma pergunta, doutor Pedrotti. Doutor, muito se fala do pico dessa doença, que ainda está longe da gente chegar. Nós estamos no primeiro degrau da brincadeira, digamos assim. Existe uma previsão de quando esse pico realmente mais efetivo pode nos atingir? Muitas pessoas falam ali fim de abril, começo de maio. Eu queria que o senhor esclarecesse um pouquinho em relação a isso. Precisa fazer uma análise em termos de país, né, e em termos locais. Em termos locais, a gente acredita que, pelo fato de ainda não termos nenhum caso confirmado de coronavírus, mas estarmos observando um aumento expressivo no número de casos suspeitos, né, e é aquilo que a gente falava outro dia, normalmente é exponencial, né, então a gente entende que mais ou menos 6 a 8 semanas no país, dependendo do local, um pouco menos, um pouco mais, mas em 8 semanas a gente deverá estar vivendo uma situação mais crítica. No nosso caso, eu sempre lembro, a gente de fato acredita e acredita muito nas medidas que a gente tem como COI proposto e que tem sido prontamente acatadas e tem sido tomadas as medidas. A gente talvez consiga retardar um pouco isso, tá? Porque o grande objetivo, até para quem está em casa compreender, o grande objetivo é evitar que muitas pessoas se contaminem, que muita gente venha a adoecer, mesmo sabendo que 80% das pessoas que adoecerem terão um quadro leve, será um misto aí de um resfriado, que é aquele quadro que tem uma leve febre, o nariz que escorre, tranca e a garganta que incomoda um pouco, mas que a gente continua conseguindo ficar bem. E uma gripe, não passará disso na maioria dos casos. Mas mesmo assim, a gente entende que quanto menor o número de pessoas que a gente tiver, menos pessoas teremos com possibilidade de evoluir para situações mais graves. Então o grande objetivo é esse. O resultado das ações, ela vai depender, antes de tudo, do sucesso que a gente terá com as medidas tomadas. Aquilo que a gente comentava antes. Se propõe o fechamento do comércio e se faz o fechamento do comércio. Mas de nada valerá essa medida se as pessoas ficarem circulando e de forma especial, tendo contato umas com as outras, né? Porque o vírus ele se transmite a partir do contato com outro ser humano. Hoje uma pessoa me fez uma pergunta que foi para mim, me ajudou muito, né? No sentido de explicar para os demais. Mas doutor, o que está acontecendo na China? Parece que lá não teve nenhum caso novo. Onde foi o vírus, né? Na verdade, o vírus ele permanece no nosso organismo por mais ou menos, a partir do dia que eu tenho sintomas, por mais ou menos uma semana. Ele permanece no total em torno de 14, talvez, porque tem que lembrar que o período de incubação do vírus, o máximo que se encontrou até hoje, foram 12 dias e meio. Se eu somar com 7 da doença, no máximo 20 dias, 19 dias e meio. E depois, o que acontece com o vírus? Em uma semana eu estou eliminando o vírus, especialmente ao falar, pela mucosa nasal ao respirar, e no olho. Por isso que a gente não deve tocar, né? Porque ele tanto pode entrar por aqui, como pode sair por aqui, tá? E depois disso, esse vírus morre. Se ele não conseguir encontrar outra pessoa para lá se multiplicar, se reproduzir, porque ele entra em mim, suponhamos, 10 mil vírus, tá? Ele vai se multiplicar em uma quantidade de milhões. E eu vou jogar isso para fora e assim ele chega em outra pessoa. Por isso que se fala em carga viral, né? Pessoas muito expostas ao vírus, tá? Então ele entra numa quantidade menor via de regra. E exatamente por isso que vai depender das pessoas, da população, de todos nós, né? Claro, se eu pudesse eu ficaria em casa, né? Mas não está nos planos, tá? Até porque se eu tiver que ficar, porque eu vou estar doente, então esse plano eu não tenho, tá? Então, agora, quem tem condições, fique. Quem pode, e aqui faço um apelo,
para as pessoas mais jovens, filhos, netos, cuidem, olhem por seus pais, por seus avós, façam compras por eles, paguem as contas por eles, façam aquilo que eles precisam fazer fora de casa. Vamos ter clareza, nós temos procurado aprender com os outros países. Vamos ter clareza que mesmo em outros países com situações críticas, os supermercados continuam abertos, porque as pessoas continuam precisando se alimentar, as pessoas continuam precisando de produtos de higiene, as pessoas então isso não precisa as pessoas fazer um estoque monstruoso em casa, tal. Claro, elas devem evitar se deslocar. Mas se isso significar que vão se deslocar menos, mas a gente acredita que, na verdade, a grande questão, não saia de casa sem necessidade. Até é importante a gente dizer que a prefeitura está com as portas fechadas, mas não com o atendimento suspenso. Os trabalhadores continuam trabalhando, existe um agendamento, as pessoas entram no prédio, mas tudo dentro de uma regularidade que possibilite uma segurança para quem chega até aqui. Então, garantir o atendimento das necessidades do cidadão, visto que a prefeitura é a responsável por muitos dos serviços que o cidadão necessita, e isso está garantido. Então, os trabalhadores do prédio, do Paço Municipal, continuam as atividades normais. E o cidadão pode acessá-los numa agenda prévia, organizada. Também, quanto à autoridade sanitária, nós conversamos isso hoje de manhã com a CIT, de que aquelas pessoas que fizeram viagem internacional e agora que fizeram viagem a São Paulo e Rio de Janeiro e que chegaram recentemente, tem que comunicar a gente e tem que ficar em isolamento domiciliar voluntário por 7 dias. Então, muitas vezes, o sujeito, quando pega férias e viaja, né, é o que acontece, quando ele chega de viagem, ele já chega num dia antes de voltar ao trabalho. E ele vai voltar ao trabalho, ele vai lá na empresa, conversar com a empresa? Não, ele não pode. Ele tem que ficar recluso 7 dias. Para isso, nós vamos emitir uma declaração, enquanto autoridade sanitária, de que aquele sujeito tem que ficar 7 dias no domicílio, sem necessidade de consulta médica, porque ele voltou bem, ele não tem sintoma nenhum, ele não está doente, ele não precisa de consulta médica. Ele precisa proteger a comunidade, proteger a empresa em que ele trabalha, proteger os seus colegas de trabalho, a família dele, que ele gostaria de contar a viagem, levar os mimos que trouxe, não pode. 7 dias recluso no domicílio. E, infelizmente, terão que ficar. Se tiver sintomas, que é aquilo da coriza, uma febrezinha, tem que ligar para nós, porque daí amplia de 7 para 14 dias esse isolamento domiciliar e nós passamos a monitorar essa pessoa. Tá? A pergunta para o Claudenir da CIT, a Rosângela de Jesus levanta uma questão interessante aqui do nosso comércio, Belo Horizonte também. Nós temos muitos comissionados. Como é que vai ficar essa questão pro empregado? Comissionado, vendedor dela que tem a comissão. Vai ser prejudicado. Infelizmente, com o fechamento e a baixa atividade comercial, zerando a atividade comercial, ele vai ter, se ele depende só do rendimento comissionado, ele vai ser prejudicado. Infelizmente. Assim como o próprio empresário também, que não vai ter seu recebimento. E que a CIT já percebeu essa diminuição no movimento, né? Conforme... Naturalmente, o movimento caiu do comércio. Caiu 70%. Eu queria perguntar se o COI, ele faz porque o dado foi lançado aqui na coletiva dos 8 casos suspeitos. O COI, ele chega a uma investigação mais profunda de verificar a inter-relação, a ligação entre esses casos, entre essas pessoas, se de repente vieram juntas, como é que é? Nós temos um setor que é a chamada vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica é o setor responsável exatamente por fazer essa investigação. Verificar se, inclusive a gente não divulga, mas a gente sabe que nós temos uma situação em Toledo que tem correlação com uma outra situação em um outro município da nossa região. Tá? Mas é óbvio que, visando preservar a identidade, as questões éticas, a gente não divulga. Mas sim, é feita uma investigação, é feita toda uma análise, tá? E até por isso, às vezes, assim, a gente tem um caso que a gente começa a investigar de manhã e termina à tarde, né?
Porque às vezes a gente precisa ter certeza que de fato nós não vamos excluir algo, de fato, seja de um caso suspeito e o contrário também. Anunciar um caso suspeito sem ser. Até ontem eram 13, agora 5 juntos na vez. Não significa que esses 5 não, esses 5 não tem nenhuma inter-relação. Mas é que esses 5 não foram, eles estavam em estudos, estavam fazendo a relação e confirmou-se como caso suspeito de acordo com o protocolo. Então não significa que foram todos identificados hoje. Já tinha caso de ontem sendo analisado. No final da tarde. Aproveitando aqui a questão da dengue, que também preocupa muito, né? Qual é o quadro atual em termos de números? E também fica a recomendação que as pessoas aproveitem essa quarentena para dar uma olhada no quintal. Nós falamos muito sobre o coronavírus, mas nós estamos numa epidemia de dengue, né? Então, assim, no Paraná como um todo, né? Inclusive com o estado já de emergência em saúde pública por causa da dengue. Aquilo que as unidades estão lotadas de pacientes também é dengue. Coronavírus, porque está assustando qualquer espirro, estão indo lá, mas não devem ir. Então, nós passamos de 1000 casos positivos de dengue. É fundamental que as pessoas se preocupem. Depois da chuva de ontem, você vê que não esfriou. O calor veio, a chance de nós termos o desenvolvimento de criadouros agora e o mosquito, a polpa e a larva se desenvolver e ter um mosquito daqui 2, 3 dias vai ser muito grande. Então, é como você mesmo disse, aproveita esse momento e cuidam do quintal, porque temos sim chance de aumentar o número de casos positivos. E aproveitando, Denise, a questão dos agentes de endemias, como fica o trabalho deles nesse período? O trabalho dos agentes de endemias, se chove, não acontece. Tá? Porque ele só pode acontecer com tempo bom. Aí, que nem ontem, eles foram liberados do trabalho, eles não têm como fazer, dar continuidade nas suas ações por causa do período chuvoso, né? Mas passando esse período, eles voltam para as orientações, porque ações de bloqueio são fundamentais para quebrar a cadeia de transmissão. Então, o agente de endemias precisa ir naquele caso, orientar aquela família, infelizmente, muitas vezes sofrendo as consequências disso, né, que a gente sabe, não sendo muito bem recebido pela população, que também acontece, mas a gente sempre pede, atenda bem o agente de endemias, porque ele está trabalhando a seu favor. E ele continuará trabalhando porque estamos em epidemia de dengue. Não tem como suspender as atividades por causa do risco de se expor a um contato domiciliar. No entanto, ele não precisa ter um contato físico, manter a distância, não entrar na casa da pessoa, não fazer contato com as coisas, com o material daquela residência, simplesmente chegar e orientar as pessoas. Então é uma orientação verbal, sem ter contato físico ou... Rota, presidente Simvar quer falar alguma coisa? Só queria complementar que nós tivemos uma reunião com o presidente e o jurídico do Sindicato dos Empregados e, partindo desse decreto, nós temos um acordo de dar férias coletivas para os funcionários durante esses 10 dias que vai haver essa suspensão do decreto. E, se perdurando essa situação, continuarão em férias coletivas. Essa é a decisão. E quanto à gestão, toda semana nós vamos fazer uma coletiva aqui para deixar a população informada, passo a passo, da situação dessa pandemia. E que todos, né, vamos repetir, ficam em casa. Para tomar essas medidas, né, duras, mas necessárias para a proteção da vida e da saúde das pessoas. Principalmente os idosos e outras pessoas, né, Denise, que têm... comorbidades. Exatamente. As pessoas são de grupo de risco. Por conta disso, permaneçam em casa. É isso? Então, valeu, Jorge. Obrigado. Muito bem, tá aí então, estamos encerrando a entrevista coletiva direto aqui do gabinete da Prefeitura de Toledo, onde o prefeito Lustemar, que é secretária de Saúde Denise Liel, o doutor Fernando Pedrotti, os dois presidentes da CIT, o que está saindo Márcio Testefani, que está entrando Claudemir Machado, falaram aí sobre as novas medidas, esse novo decreto da Prefeitura de Toledo, junto com o Sindicato do Comércio Varejista, também estava aqui o presidente Beloir Rota, então
Prefeitura de Toledo, a CIP e Sindicato do Comércio Varejista, tomando decisões conjuntas. A partir de amanhã, então, a partir de amanhã, o comércio varejista de Toledo estará fechado. Nós recebemos muitas perguntas ali durante a transmissão e nós, ao longo do período, né, nas próximas horas, aí, nos próximos minutos, vamos responder a todas as perguntas, a todos esses questionamentos que foram feitos pelos nossos internautas. Fique ligado nas nossas lives, não deixe de ativar as suas notificações para você receber todas as informações mais recentes em relação a essa questão do coronavírus aqui na cidade de Toledo.